Olá, sejam muito bem-vindos para o podcast Café com Causa. Hoje temos um encontro muito especial, um bate-papo aberto e inspirador, com 4 advogadas incríveis que vão compartilhar suas trajetórias, desafios, frustrações, conquistas e também os projetos que sonham realizar no futuro. A proposta é mostrar que por trás da advocacia existem histórias reais, escolhas difíceis, muito estudo, dedicação e, claro, paixão pelo direito. E para esse nosso debate jurídico, eu tenho a honra de receber aqui, vou apresentar as advogadas, doutora Kátia Oliveira, idealizadora desse projeto, administradora de empresas e jovem advogada constitucionalista com atuação em diversas áreas do direito e especializações em previdenciário, trabalhista, criminalista, família, trazendo uma visão dinâmica e versátil à advocacia. A doutora Cristina Letaf, especialista em direito de família e sucessões, com atuação voltada para acolhimento humano, orientação estratégica e engajamento em causas sociais e de empreendedorismo feminino. A doutora Roseli Andrade, advogada empresarial, com grande experiência na assessoria empresarial, atuando de forma preventiva e contenciosa em várias áreas do direito. E eu, Fernanda Nakazima, advogada há 10 anos em direito das famílias e direito do consumidor, com foco no direito bancário, direito da saúde e concessionárias de serviços públicos. Agora, o nosso tema de hoje é carreira, desafios, frustrações, projetos e o motivo de cada uma ter escolhido a sua área de atuação. Vai ser um bate-papo aqui aberto. Vamos começar com perguntas para a doutora Kátia Oliveira. Primeiro, como você se sente para uma advogada, né, uma jovem advogada, quando um cliente chega até você com suas formações, estudos e consegue atendê-lo prontamente? Bom, vou começar cumprimentando a todos da mesa, doutora Roseli, doutora Cristina, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui presente nesse podcast, né? Oriundo de um esforço contínuo e conjunto, né? Com o objetivo de levar o direito às pessoas, né? Então, assim, a primeira pergunta feita por ela, vou ser mais direta possível. A gente estuda muito para poder selecionar e dedicar o máximo para os nossos clientes. Então, é um grande prazer quando o cliente chega até a nossa porta, aflito, querendo resolver uma demanda, uma lide, né, um conflito, ou até um projeto, né, idealizador, mais para a Roseli, empresarial. E a gente tem aquela capacidade de traduzir e levar imediatamente uma resposta que conseguimos, assim, acalmar a pessoa, né? Então, a gente faz esse esforço contínuo, né, de aperfeiçoamento técnico, com fundamentos jurídicos, sempre amparado na lei, para poder atender o cliente com a máxima dedicação possível e humanizada, né? Então, essa é a resposta, primeiro, do nosso Café com Causa. Resolver as causas. Com certeza. E quanto ao mercado, né? Com tantas inovações, leis que são criadas e alteradas, e exige do advogado o estudo permanente. Como é isso? A cada dia que passa, né, a nossa geração está enfrentando um avanço tecnológico muito grande. Então, o que antigamente a gente ia para uma biblioteca com livros físicos, aquele cheiro de livro, né, que todo advogado gosta, a verdade é essa, né, de ler, de leitura. Hoje a gente tem possibilidades de estar ampliando toda a nossa rede de informações, né, com o avanço da tecnologia. Então, são pontos muito favoráveis para nós do direito, mas também temos a preocupação que foi necessário ser criado, inclusive a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, porque sempre tem o outro lado da moeda, o outro braço, né? Os pontos positivos de construção, de aperfeiçoamento, de aprendizado, também encara os pontos negativos das pessoas que agem de má fé, né? Como a gente está passando esse momento tão crítico, né? Você também que é especialista em direito bancário,
dos golpes, das fraudes. Então, a gente que utiliza a ferramenta da tecnologia, a gente tem que utilizar de forma respeitável e seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a nossa missão. E vamos adentrar um pouquinho na sua área de atuação, tá? O papel da advogada na defesa técnica, no inquérito policial, no auto de prisão em flagrante, em sede de delegacia. Qual a primeira providência deve ser tomada ao receber uma intimação na delegacia? Isso é muito importante você nos questionar no momento, né? Por quê? Às vezes o cliente, né, aquela pessoa que está em casa recebeu uma intimação, não sabe do que se trata aquela acusação e vai prontamente, né, fazer aquele depoimento em sede de delegacia, o que é extremamente perigoso. Não vá à delegacia sem estar acompanhado de um advogado ou advogada especializada na área criminal ou até mesmo um advogado generalista com seu grande conhecimento. Mas não vá. Por quê? A partir do inquérito policial se desenvolve ações penais, processos penais, e o inquérito em sede de delegacia, ele serve para a defesa técnica, que somos nós advogados, a formular e fundamentar as respostas caso venha a ser desenrolado um processo penal. Então, nesse momento, o advogado pode arguir uma imputação falsa para aquela pessoa que você precisa defender e juntar provas. Isso é essencial, essencial. Não vá à delegacia sem ligar para um advogado que possa esclarecer e lhe ajudar no momento que é muito sério e também não pode deixar para lá, né? Receber intimação, não vou comparecer. Isso também é um dado bem perigoso. Então, é importante o papel do advogado estar acompanhando todas as pessoas que precisam estar em sede de delegacia, seja para fazer uma queixa-crime, seja para ouvir, seja como testemunha, ou seja como esteja sendo investigado de algum tipo de crime. Obrigada, doutora Kátia, por nos esclarecer, né, pontos tão importantes. Eu vou passar a palavra aqui, né, começar as perguntas para a doutora Cristina. Cristina, no direito de família, você lida com momentos muito delicados, né? Sabemos disso. Como equilibra a técnica jurídica e o acolhimento humano nessas situações? Lidar com o direito de família realmente é uma prática que é muito delicada, né? Você lida com famílias, emoções, né, das pessoas. Sim. E quando tanto o homem quanto a mulher chega no escritório, ela chega num momento muito, muito vulnerável. Então, a primeira coisa que eu tento é acalmar aquela pessoa. Uhum. E como eu sou especialista também em divórcio, antes de começar aquela etapa do divórcio, eu pergunto a você, não tem jeito, a gente age mais ou menos como uma psicóloga, né? Não querendo comparar, mas você tem que ver as necessidades daquela pessoa, por que ela chegou até aquele momento, né? E a partir daí, você entendendo a situação, que você pode aplicar as técnicas do direito e aí a gente consegue fazer um atendimento mais humanizado, né? Tentando entender a situação do cliente e o que a gente pode oferecer. Sim, né? Complicado, né? Tem casos que são muito delicados. E como a sua atuação em projetos de empreendedorismo feminino e combate à violência doméstica impacta sua advocacia? Acredito que, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de violência, eu consegui ter uma visão mais clara do que acontece com as mulheres, né, que estão passando por essa situação. Elas, assim, são muito vulneráveis e, às vezes, elas não conseguem sair daquela situação porque não tem independência financeira. Então, muitas das vezes, esse trabalho social que nós temos, já estamos com 150 mulheres, são mulheres empreendedoras que ajudam outras mulheres a
conseguir a sua independência financeira. Então, aí elas conseguem montar o próprio negócio, conseguem atuar assim, no Instagram, porque muitas nem conseguem, né? Normalmente, a mulher, quando chega na idade, assim, a partir dos 45, ela começa a rever a vida. Às vezes, os filhos já estão criados, né? E ela fala, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí começa essa fase de pensar em se divorciar, né? E ela vê que aquela situação toda que ela já passou, às vezes até de humilhação, já deu, né? E aí elas precisam ter um empoderamento, uma independência financeira para poder começar, né, a recomeçar a vida. E é nesse momento que a gente atua nesse projeto que está bem embrionário, mas assim já está caminhando e a gente já chegou a 150 mulheres. Tem um nome? É Mulheres no Comando. A CEO do projeto é a Cássia Amaral. E eu atuo como embaixadora do projeto. E assim, ela me deu uma oportunidade muito legal, que eu cuido dessa parte de empreendedorismo, que eu gosto muito, porque assim, eu sou da administração, né? Eu fiz administração e é muito bom, eu estou gostando muito. Ai, muito legal. O que mais te motiva a investir em constante atualização e em novas formações? É porque eu amo direito, eu gosto muito. Assim, uma coisa que eu comecei no direito, assim, eu comecei a faculdade depois de 45 anos. Então, assim, minha trajetória no direito é curta. Mas eu sempre gostei. Eu lembro que quando eu era criança, a minha irmã falava assim, me empresta essa blusa. Aí eu falei assim, então tá, vamos fazer um contrato aqui, que você vai me entregar tal dia eu vou te passar eu fazia um contrato, eu era criança, eu tinha uns 8 anos, assim. Então, eu sempre gostei de direito. E aí, quando eu fiz a faculdade, consegui realizar assim, o sonho de terminar e passar na OAB, nossa, para mim foi assim, uma felicidade imensa, foi assim, uma coisa muito boa. Ai, gostei de saber, muito legal a história. Agora, eu vou passar as perguntas para a doutora Roseli. Doutora Roseli, por favor, gostaríamos de saber um pouco sobre como é advogar dentro das empresas. Como que é atuar dentro das empresas? Exige alguma formação específica? Bom, primeiramente, bom dia. Cumprimento a todos da mesa e provavelmente todos que vão passar a visitar esse nosso vídeo. Agradeço a oportunidade e é muito importante hoje esse nosso debate, que com certeza vai acrescentar um pouco na vida de cada um. Bem, atuar nas empresas, né? Ser advogado empresarial é uma grande bagagem que a gente leva para a vida, porque hoje o que nós vemos, as empresas, todas elas em geral, do que eu penso, do que a gente vem conhecendo e vem observando realmente na prática, eu sei que é um custo, mas é um custo que, na verdade, ele acaba sendo lucrativo, porque você consegue minimizar muito financeiramente e frustração com o direito. Porque até então, eu, do lado empresária, eu senti isso na pele. Você, às vezes, tem a sensação que não há justiça. Mas, na verdade, o que falta é um pouco de conhecimento, organização, estratégia. Então, você atuar dentro da empresa é uma grande missão, porque você começa a pontuar vários fatores que vai deixar de causar um passivo futuro. Hoje, muitas coisas que, às vezes, o empresário acaba cometendo intencionalmente, ou, às vezes, na tentativa de favorecer, aquilo futuramente vira um passivo. Então, quando a gente se fala, talvez, da trabalhista, aí, além da trabalhista, nós temos a defesa do consumidor, dependendo da área, tem a parte tributária. Então, atuar na área empresarial e dentro de uma empresa é um grande desafio, porque você tem que estar com um olhar intensivo em todos os pontos. Você tem uma cobrança muito grande das coisas acontecerem, da forma de defesa.
E aí você, junto com a empresa, você consegue criar mecanismo. Você não vai conseguir zerar, obviamente, mas você consegue minimizar os impactos financeiros, isso com certeza. Porque você passa a criar várias estratégias, elementos que futuramente eles acabam causando um impacto positivo. E na sua experiência, assim, qual o maior desafio dessa advocacia preventiva? O maior desafio da preventiva é você conseguir... É complicado, mas você conseguir implantar as políticas necessárias. É um compliance. As políticas necessárias para as empresas seguirem. Porque hoje não é nenhuma questão que a empresa não queira e tenha alguma rigidez quanto a isso. É você conseguir trazer a equipe com essa visão. Com a visão de realmente andar no alinhamento da necessidade da empresa. Falta uma cooperação, então, né? Isso assim, é um desafio muito grande, né? Tem costume de prevenir, né? Assim, porque, assim, eu sei que é um custo, repito, é um custo para uma empresa ter um advogado dentro de uma empresa, é um custo. Mas é um custo que se no cálculo final, ele sai tranquilo. Porque você consegue minimizar muita coisa. E o difícil não é isso. O difícil realmente é você trazer a equipe junto. Porque hoje você, como a colega falou, você tem a LGPD, você tem... todas as empresas devem sofrer com causa da defesa do consumidor, devem sofrer com causa trabalhista, devem sofrer com causa tributárias. Esses grandes pontos, você conseguindo ter uma visão, obviamente que você é um advogado empresarial, não vai saber de tudo, óbvio, mas foca naqueles pontos principais e tenta ajustar. Então, o desafio é mais você lidar com toda a equipe e você mudar a estrutura e a cultura com a tua visão jurídica para evitar um passivo futuro. Certo. E, né, são tantas áreas, né, dentro de uma advocacia, dentro de uma empresa. E como é que você faz para se manter em constante atualização? Olha, o correto na minha visão, obviamente, né? Cada colega tem o teu particular, né? É você montar processos e, no mínimo, obviamente, você não pode montar o processo, implantar e deixar. Você tem que ter um acompanhamento, ou semestral, ou anual, mas tem que ter um acompanhamento para que você consiga realmente fazer ele eficaz. Porque vamos dar um exemplo assim, muito prático. Nós temos aí a trabalhista, ele tem até 2 anos para quem sai e ter os seus direitos, ter direito de recorrer aos seus direitos. Se durante 1 ano ou 6 meses você recorre, vê a documentação, vê todas as necessidades, tudo o que aconteceu com o colaborador, você monta um processo para aquilo e com certeza isso já minimiza. Então isso você precisa estar atuando de forma constante. Mesmo que você não esteja dentro da empresa, seu escritório seja ou contratado, mas que você esteja presente pelo menos de 6 em 6 meses para fazer uma verificação como está o andamento dos processos implantados. E agora, a gente vai fazer assim uma mesa sincera, a gente vai expor, né, a nossa advocacia, como foi o começo, dificuldades, e eu vou começar a fazer umas perguntas aqui. Eu gostaria de saber da Cristina, como começou a trajetória no direito? Você já me contou que desde criança gostava, né, de fazer os contratos, porque queria as coisas de forma certinha. E como é que foi o começo na trajetória no direito? Quando eu comecei a atuar no direito, para mim foi assim, um pouco desafiador, porque já estava uma idade mais avançada, né, Aí eu tentei me enquadrar, assim, entrar em grupo de jovens advogados para pegar o network, conhecimento. Né? A Kátia eu conheci na faculdade e aí a gente montou parcerias e eu tenho atuação também com outras advogadas que também fazem parcerias. E esse começo, não vou dizer que foi difícil, foi desafiador. Mas, assim, depois que você está inserida ali no
direito, aí já fica mais fácil, porque aí você já tem uma atuação, já atendeu alguns clientes, né? E também, para mim, foi muito importante a UNPJ, que é da faculdade, né? Porque ali eu atendia cliente, eu já sabia como fazer. Na faculdade Pegava também a prática. Foi muito interessante, porque tinha ações assim no tribunal. Aí teve uma vez que a gente foi no Museu da Justiça. Nossa, aí eu pude atuar, né, como advogada na tribuna, e eu atuei como promotoria. E aí eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Eu até fiquei arrepiada na hora, porque eu falei assim, é isso, eu estou aqui, eu sou promotora, eu estou defendendo. A minha causa não ganhou, né, naquele dia, mas assim, eu falei assim, é isso que eu tô fazendo, eu estou no caminho certo, né? E assim, foi desafiador, ainda está sendo, mas é muito satisfatório, assim, porque quando você lida com pessoas, quando um cliente, assim, uma cliente, né, ela assim, recebe os alimentos, ela tem condição de manter os filhos, isso dá uma satisfação muito grande para a gente. Com certeza, né? E é um gás a mais no começo da advocacia também, né? Ver que está conseguindo, prosperando, tá certo. E quem te inspira? Quem me inspira são pessoas assim que atuam com humanidade, com força, entendeu? Com determinação. Eu tenho alguns professores que são mentores e que assim, me inspiram muito. Então, essas pessoas são as que assim, me fazem continuar, entendeu? Por quê? A justiça é lenta. A justiça é um desafio diário, né? Matar um leão a cada dia, né, Kátia? Porque, às vezes, você espera uma decisão do juiz. Tem processos que a gente já está há 3 anos, desde que eu comecei, e a gente não consegue, entendeu? Isso dá muita frustração. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê uma causa ganha, aí você fala, nossa, vamos continuar, né? Acho que acontece assim com vocês também. Dá um gás, né? Pra gente continuar, tá certo. E Kátia e Roseli, qual foi o principal desafio no início da carreira? Eu acho que o principal... Pode pensar. O principal desafio do início da carreira é a gente estar só sendo autogestora. Isso é um pouco complicado, né? Porque eu também, minha base é formação em administração de empresas, né? Já tive meu próprio negócio, já trabalhei bastante tempo de CLT, né? E aí sempre as empresas gostavam que eu ficasse e tal. E aí eu virei a chave quando eu selecionei estudar direito e advogar. Essa paixão veio por um concurso que eu fiz, né, da ANAC, de analista, e era para ficar trabalhando lá no aeroporto, gente. E não acompanhei o concurso, mas eu tirei um notão. E aí eu decidi estudar direito. E as pessoas também na minha família sempre falaram, você está na profissão errada, você resolve os problemas, você tem boa oralidade, né? Então, você devia ser advogada. Sempre, todo mundo falava advogada e médica, sempre isso. E aí eu resolvi estudar. E aí eu venho encarando esses desafios dia após dia. Advogar não é fácil, não. A gente tem que estar se motivando diariamente, né? Se motivando, se ajudando. É uma classe muito unida, assim. Eu acho divergente, né? Divergente quem fala que os advogados não são unidos, porque nós somos unidos. Se você fala que o grupo não é unido, é porque você está no caminho errado. Mas as pessoas se autoajudam. Quando a gente senta para bater papo, a gente volta ao juridiquês mesmo. Todo mundo acaba voltando a falar de trabalho, né? Mas a gente tem uma advocacia unida aqui em nosso país, eu acredito, né? Porque eu tenho grupos do país inteiro, a nível nacional. Então, assim, e aí, isso foi desafiador. Dar um passo, o primeiro passo, como é que faz. Tive a ajuda de amigas, como a Roseli, como a Cristina, como a Fernanda, né? É um prazer tê-las como amigas. E a gente tem dúvida, pergunta.
faz parceria o tempo inteiro. O escritório está aberto. Se ela não atende criminal, ela passa para a colega. Se ela está com uma dúvida de consumidor, ela passa para outro colega. Então, se você quiser procurar, troca, né? Procurar resolver o seu problema, pode procurar o grupo, porque a gente tem solução e colegas específicas de cada área. Então, assim, cada dia é um desafio mesmo. Mas a gente fica sempre com aquela inspiração na ministra Nancy Andrighi, né, nos ministros que estão aí nos representando, e a gente estuda os julgados, né, e vê, por aqui eu consigo trazer o direito para o meu cliente. Aquele cliente, né, que comprou um carro e o carro veio com defeito, né, então a gente acha a jurisprudência ali que faz o direito ter força de lei e ser objetivo. Então, é isso que nos motiva. É isso. E para você, Roseli, qual foi o principal, assim, talvez não o principal, mas assim, um desafio no início da carreira? Bom, para mim o desafio foi conseguir conciliar a empresa e a parte jurídica, né? Porque o jurídico ele te toma muito. Por incrível que pareça, quem está de fora, imagine que você senta, você pega um caso, faz uma petição em 5, 10 minutos e acabou. Não é só isso. Pelo menos eu não consigo. Não consigo comprar banco de petição. Eu construo o meu banco a cada dia, a cada petição que eu faço. Então, o desafio é que você se entregar de fato. É o estudo, né? Cada caso, independente de ser na mesma área, ele exige 100% que você esteja presente. Porque, às vezes, uma vírgula fora do lugar, você prejudica o seu cliente. Então, o desafio é a entrega que você consegue fazer e que você consegue, acho que principalmente nós, mulheres, consegue separar isso, né? O direito, a empresa, a casa, a família, os negócios, os amigos. Exato. É uma cobrança muito forte. Então, você, além de tudo isso, você conseguir atuar na área jurídica realmente é um desafio, porque o jurídico é 100%. Você não tem como fazer metade, sabe? Você tem que buscar jurisprudência, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar causa específica, você tem que entender o seu cliente na nascente do problema. Então, estar na área jurídica, estar no direito já é um desafio por si. E para as duas, mais uma vez, quais os projetos futuros ou sonhos que ainda desejam realizar na advocacia? Bom, atualmente estou fazendo uma pós em processo civil e tenho como meta ser uma processualista. É o cerne para mim da questão, né? E, inclusive, meu TCC vai ser a produção de provas, que é um dos elementos que eu disse no inicial. Você atuar dentro de uma empresa, a importância que é você colocar os protocolos, porque sem a prova você não consegue. Então, eu vou por esse caminho, pela parte processualista, e para conseguir atuar nos meus casos próprios e também me abrir para o que for necessário para o mercado. Eu também, como ela, também estou sempre reciclando, querendo saber mais, né? Sou entusiasta da Constituição, então, assim, a gente tem muitas vertentes, tem muito estudo para fazer por aí. Tenho projetos de fazer blog, né, entre nós, a gente desenvolveu o podcast, fazer um blog, levar o direito, assim como a Cristina, para pessoas que não têm condições de acesso, apesar das pessoas já falarem que eu sou mediadora e defensora sem ser, né? Mas, né, porque tem a defensoria pública, né? Mas a gente atua de forma privada. Então, assim, poder falar, né, aonde a pessoa precisa ter, né, ajuda. É isso. A gente está estudando, né? O mestrado ainda está assim, num dos projetos. Por estudo mesmo, mas eu não tenho essa vontade de dar aulas, né? Eu gosto de praticar o direito, estar trabalhando. Eu gosto mesmo dessa parte. Maravilha.
Chegamos ao final desse episódio tão especial. Eu quero agradecer imensamente as nossas convidadas, doutora Kátia, doutora Roseli, doutora Cristina, por compartilharem suas histórias e desafios e conquistas conosco. Foi um bate-papo que mostrou diferentes perspectivas da advocacia, mas que tem um ponto em comum: a dedicação, a superação de obstáculos e o compromisso em fazer a diferença através do direito. Eu espero que cada um que nos acompanhou até aqui saia inspirado, mais consciente da realidade da profissão e motivado a seguir acreditando em seus próprios caminhos. E você que nos ouve, se gostou desse conteúdo, compartilhe, siga o nosso podcast e deixe seu comentário. A sua participação é fundamental para que a gente continue trazendo temas relevantes e vozes que inspiram.